gostei, sempre o melhor testei, sempre o melhor pra mim. Amados, bom dia. Dando continuidade ao nosso curso, de formação na bioética, a defesa da vida. Então, lembrando, hoje nós vamos comentar um pouco sobre família e o dom preciosíssimo dos filhos, Lembrando que para ser família, nós precisamos ter a união do sexo masculino com o sexo feminino, ou seja, do homem com a mulher. Na verdade, a família é um sonho de Deus, é um projeto de Deus. Isso não foi um projeto feito por homens. Então, desde o início da Bíblia, lá em Gênesis, Deus já une o homem e a mulher e disse que eles são uma só carne. Em Gênesis 2, versículo 24, ele fala: então o homem deixa seu pai, deixa sua mãe, a sua casa e vai se unir à sua mulher, e não serão mais que uma só carne. Isso tanto é verdade que Jesus Cristo, nos seus evangelhos, lá em Mateus 19, versículo 6, ele vai dizer: já não sou mais que uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. O que ele está dizendo aqui? Jesus está confirmando que no princípio Deus Pai, Filho e Espírito Santo proclamou lá em Gênesis 2 que a união entre o homem e a mulher é indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. Então não existe constituição de família a partir de outra situação que não seja a união do homem e da mulher, segundo a Sagrada Escritura. Veja, nós estamos falando aqui, não é de uma construção de gênero, nós estamos falando aqui do que Deus pensa, o que Deus pensa sobre construção de gênero. O gênero ele pode ser humano, o gênero humano ele pode ser masculino e feminino, biologicamente falando. E a partir daí nós construímos uma família. Então o que é a família? É a união desse homem com a mulher, que é abençoado por Deus, e a partir daí do ato conjugal que nós falamos na aula passada, entre a relação sexual entre o homem e a mulher, nasce o fruto daquela relação. Então nós somos colaboradores da formação de um ser que não é nosso. Há um erro muito grande de falar quando família, o homem e a mulher traz aquele filho para dentro do seu seio familiar e dizem: é nosso. É um erro muito grave isso. Na verdade, o único nós que tem na família chama-se mulher e marido, esposa e marido. Esses dois podem sim chamar nós. Nós constituímos um ser humano. Por quê? Porque são uma só carne. Então nós saímos do nós para o tu. Então qual que é a nossa vocação? A nossa vocação é de sair de um ser natural para um ser espiritual e ser como Cristo, a partir dos evangelhos. Então, o Catecismo da Igreja Católica, os próprios evangelhos, eles nos ensinam essa graduação natural a chegar à plenitude de ser como Cristo. Então, isso é constituição familiar, gente. Então, nós não criamos os filhos para nós, pais. Nós criamos os filhos para as pessoas, para a sociedade. Sim, para a família, para os amigos, mas nunca para nós. Então essa liberdade ela é inalienável, ela não está ligada aos pais. É claro que é o Catecismo da Igreja Católica, ela fala que a partir do momento que nasce um filho, agora falando do dom preciosíssimo desse filho, a partir do momento que nasce um filho, você tem a obrigação de cuidar desse filho, porque é filho de Deus, como colaborador de Deus, esse zelo por ele até o fim da vida. Até quando você existir. Mas isso não lhe dá o direito de ter direito sobre ele. Entendeu? Então nós temos que ter essa concepção, de que as pessoas nascem de nós, semelhante a nós, porque Deus é bom até nisso. O que ele faz com o filho? Ele pega a parte genética da mãe, perde a parte genética do pai, ele nasce aquele fruto parecido com aquele pai e aquela mãe, para que você tenha mais zelo ainda, justamente porque parece com você. Imagina, às vezes nasce uma pessoa dentro de você totalmente diferente. Tudo bem, se você vai tratar da mesma forma, mas é muito mais fácil aquela pessoa que parece com você, você dá uma atenção maior. Por isso que Deus é zeloso com isso, Quando nasce uma criatura dos pais, do pai e da mãe. Veja quanto Deus dá valor à pessoa humana. Então, o dom preciosíssimo de ter um filho, qual que é a vocação
das pessoas, a minha, a sua vocação e a vocação do filho, né? O que nós falamos lá, o que Jesus fala, que o dom é um dom de si mesmo. A pessoa tem que olhar, tem um olhar de si mesmo para a vida. O que é esse dom de si mesmo? Parece que é meio complicado. Na verdade, o que Jesus fala em Marcos 10, versículo 45, ele vai dizer assim: eu não nasci para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em redenção aos muitos. É essa vocação que nós temos que ter como os filhos de Deus e como filho dos pais. Na verdade, todos nós devemos agir nesse ser como Cristo. Quando nós saímos para a vida na sociedade, você não nasce para ter alguma coisa. Você não nasce para desfrutar desse mundo de uma forma esbanjadora, né? Ter prazer com as coisas, ou consumismo, sabe? O que você veio aqui, amado, é para você dar a vida aos outros, para você valorizar a pessoa do outro, né? Você fazer o bem ao outro independente do que ele é. Por quê? Na verdade, o que ele é um filho de Deus como você, semelhante a Deus, é santo como você. Apesar de, às vezes você fala assim, mas aquela pessoa é tão difícil e tal. Ela é difícil para você, que tem um julgamento parcial, mas ela não é difícil para Deus. Provavelmente ela tem as suas dificuldades. A gente nunca sabe a dificuldade do outro. A gente julga muito precocemente todas as coisas que da outra pessoa. E o julgamento só pode ser, a justiça verdadeira é de Deus, não é justiça dos homens. Por isso, você não precisa caminhar com aquela outra pessoa como um filho de Deus, mas você tem a obrigação de rezar, de orar por ela, de fazer, quando estiver perto dela, fazer tudo de bom para essa pessoa, apesar de você não ter um sentimento bom em relação àquilo, entendeu? Então você não é obrigado a viver do lado, a caminhar com ela, mas você é obrigado sim a rezar por ela e fazer que aquela pessoa seja santificada por Deus. Amém, amado? Então, é essa a vocação do homem, sair do ser natural para o ser espiritual e ser como Cristo, né? A partir do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui a gente tem o que é a identidade humana, né? Como é que você nasce? A partir de quando que a vida humana ela tem valor, vamos dizer assim? Será que uma pessoa que vem para esse mundo, ela tem num primeiro momento, eu posso interferir no nascimento dela? Como pessoa? Será que ela é a pessoa a partir do momento que ela sai do útero da mulher? Será que ela é a pessoa quando ela entra dentro do útero e fica ali desenvolvendo aquele feto? Ou será que essa pessoa ela é uma pessoa a partir da concepção? Gente, o catecismo da Igreja Católica ele é incisivo em dizer isso, e eu vou além disso, eu vou até no Evangelho. A palavra de Deus ela vai falar assim para você, lá com o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de você ser formado no seio materno de sua mãe, antes de você ser formado no seio materno de sua mãe, eu já te conhecia. Antes de você nascer, ou que seu nascimento tivesse acontecido, eu já havia te consagrado. Deus, através do profeta, está falando assim, olha, antes de você ser concebido, antes que o gameta masculino e o feminino tivessem unido, eu já te conhecia, eu já te havia formado, ou seja, você é filho de Deus desde antes mesmo da concepção do gameta masculino com o gameta feminino. Então, amados, o embrião, quando há a formação, não é nenhum embrião, vamos dizer, quando há a formação do zigoto, o que é o zigoto? O zigoto é a formação da célula, do zigoto, é a união da célula do espermatozoide com o óvulo. Quando há união entre esses dois, forma-se esses dois gametas, formam-se o zigoto. A partir daí, você já é um ser humano, você já é uma pessoa. Incluindo a alma, nesse momento, está dentro desse ser zigoto, pela união do gameta masculino e feminino. Então, todo o desenvolvimento desse zigoto, né? Todo o desenvolvimento dessa célula, ela vai ser regida pela alma, pelo espírito, entendeu?
Então não existe um momento que você não é pessoa. O próprio Código Civil, o Código Penal, a própria Constituição brasileira, lá no seu artigo 5º, ela vai dizer assim: a pessoa humana, ela tem todos os seus direitos civis e inalienáveis a partir da concepção. Ou seja, até na Constituição Federal ela é complacente com isso. Ela dá razão à palavra de Deus. Eu estou falando nem de homens, não estou falando nem de Deus, estou falando de homens que fizeram a Constituição Federal. Ela está de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, amados, não tem a possibilidade de eu agir, apesar de alguns cientistas falarem assim, não. Alguns americanos ou nos Estados Unidos têm um conceito que o embrião, ele só passa a ser uma pessoa a partir da nidação, quando ele se implanta no endométrio do útero da mulher. E chama-se isso de pré-embrião. Para que isso? Para mexer na parte genética, no código genético da célula. Lembra que quando há união entre o homem, entre o gameta feminino e o gameta masculino, forma-se o zigoto, e essa célula ela tem uma autoprogramação que independe de mim e de você para que ela evolua e ser um ser humano completo, humano, maduro, pleno. Então ele sai daquela forma de zigoto, transforma em blastocisto, embrião, ele nida na célula com 14 dias, ele já está nidado ou aderido ao endométrio, e ele demora ali então 9 meses para se maturar ao ponto de sair pelo canal vaginal e se tornar uma pessoa inteira. E o processo não acaba ali, né? Então é até bom a gente falar isso, porque aborto é permitido? Segundo a Congregação Nacional dos Bispos do Brasil, não é permitido em nenhuma situação. Mesmo porque quando você tira ou você interrompe um ato embrionário de se nidar, mesmo na fase pré ali, que chama-se pré-embrionária, que não é, você está privando uma alma de viver. Imagina se nós entrássemos no útero de Nossa Senhora, né, uma pessoa qualquer, e tirasse aquela formação que veio com a implantação do embrião dentro do útero de Nossa Senhora, e tirasse aquele embrião que estaria ali a pessoa de Jesus Cristo. Nós estaríamos abortando quem? Jesus Cristo. Não é mesmo? Então, nós temos que ter a ciência, a consciência de que nós não temos direito sobre o embrião. Somente Deus. Isso seria um ato grave, ilícito, pecado grave. Mexer na genética do embrião para fazer alterações genéticas a partir dali, para fazer uma implantação no útero de outra mulher, é grave. Fazer inseminação artificial de órgãos heterólogos. Eu vou pegar um embrião aqui, porque o problema não é nem pegar o embrião, o problema é você, quando pega o embrião, você não pega 1, 2, 3, 4, você pega vários embriões e o resto você exclui. Quantas almas nós não matamos a partir da exclusão de determinados embriões para implantar apenas um no útero de uma mulher que doou o útero para ser mãe, que não é nem daquele casal que foi, na verdade, não poderia constituir filhos, que são estéreis. Existe um conceito na igreja que diz assim: essa alma que regia o embrião, ela morre e volta para o céu, mas ela ainda continua sendo filho seu. Então muitas almas que regiam o embrião hoje estão no céu rezando por aquela mãe e por aquele pai que cometeu esse ato gravíssimo e que não tem consciência disso, gente. Por isso eu gostaria de estar enfatizando sobre isso, né? Para a gente ter consciência disso. Muitas pessoas que estão em casa falam assim: mas assim, os cientistas falam que é a partir da formação do sistema nervoso central é que eu posso abortar. Eu falo, não, em nenhuma fase você pode abortar do ponto de vista de concepção. Deus fez o embrião com alma. Na verdade, a igreja ela não aceita nem o anencéfalo para fazer um aborto, nem por estupro, nem por risco da mulher. É o que a Constituição Federal aceita, mas nem isso a Congregação Nacional dos Bispos do Brasil aceita. Então nós não podemos intervir, né? Nós temos que sim orar, rezar e dar toda a assistência àquele ser que não é nosso, é de Deus. É difícil? Claro que é difícil, porque nós temos o julgamento parcial.
Mas o julgamento pleno é de Deus. Faz a sua parte e Deus fará o resto. Confia em Deus, amado. Tá? Então essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês sobre a formação do embrião e entrar numa parte do aspecto de abortivo, né? da célula humana. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, e na próxima semana nós iremos abordar esses assuntos inerentes ao embrião, do tipo, posso usar métodos anticoncepcionais diversos para poder ter relações sexuais no meu próprio casamento, claro. Será que eu posso usar a camisinha? Será que eu posso usar um método DIU, dispositivo intrauterino, para poder evitar a concepção? Será que eu posso usar pílula anticoncepcional, que é tão usada hoje na população e se acha isso com tudo natural, né? Então nós vamos entrar nesse aspecto de bioética da defesa da vida, segundo o Catecismo da Igreja Católica e segundo o Evangelho. Então eu gostaria que vocês ficassem atentos às próximas aulas, porque é muito importante para a nossa vida daqui para frente. Tá bom? Amém.